E o Bitcoin está caindo forte nessa segunda-feira após uma notícia assustadora. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin que está caindo forte. Também vou explicar o motivo dessa queda, o que está por trás desse movimento repentino de queda. Vou atualizar a situação dos dados macroeconômicos que também podem balançar bastante os mercados nesta semana. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin que está revelando algo preocupante para o mercado de criptomoedas. Vou atualizar a análise das principais altcoins, mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, não deixem de seguir o nosso canal no Telegram, porque lá na semana passada eu postei uma operação de short que já está quase batendo o nosso alvo 2. Isso é gratuito, galera, basta você participar, seguir o nosso canal no Telegram, o link vai estar aí embaixo, tá? Não deixe também de deixar o like nesse vídeo para dar uma força pro canal da Aperio, ativar o sininho para receber as notificações, deixar seu comentário aí e bora lá atualizar a situação do Bitcoin. Bem, pessoal, não tá sendo um dia fácil para o Bitcoin, tá? Mas as coisas estão indo aí conforme os gráficos e as análises indicavam nos últimos dias, tá? Graficamente, o Bitcoin tinha um topo duplo rompido para baixo aí nos últimos dias. O alvo dele estava ali nos $61.300 aproximadamente, tá? Mas o Bitcoin nem quis saber, né? Ele saiu rasgando todos os suportes, tá? E já bateu o alvo desse topo duplo. O topo duplo normalmente é um padrão que indica reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, né? E aconteceu isso aqui. E agora, meus amigos, o Bitcoin está testando uma região de suporte extremamente importante, tá? Essa região aqui, vou colocar uma região porque eu não gosto de tratar como um ponto exato, tá? Porque nunca é, né? Mas se a gente olhar aqui no gráfico, essa região entre os 61 e os 57 mil dólares, 56 mil dólares, né? 56.600 para ser mais específico, é uma região que segurou o Bitcoin aí desde março, tá? Desde fevereiro, aliás. Todas as vezes em que o Bitcoin caía, essa região aqui entre 61 mil e 56 mil servia como um piso aí que não deixava ele cair, tá? Então o Bitcoin batia, caía, subia, né? Batia, subia. Toda vez que ele batia nessa região, ele subia. E agora, será que ele vai subir de novo? É difícil ter uma resposta muito fácil para isso daqui, tá, pessoal? Porque, infelizmente, o padrão gráfico que estava nos guiando nos últimos dias já teve o seu alvo atingido, tá? O Bitcoin caiu aí para os 61 mil, abaixo dos 61 mil, inclusive, tá aí, já atingiu o alvo daquele padrão que estava indicando queda para o Bitcoin. E quando a gente vai aqui para o gráfico de curto prazo, para ver se a gente consegue identificar um padrão, difícil achar algum padrão aqui, tá? O que a gente vê é uma queda muito rápida e que não formou nenhum padrão até agora, tá? Para quem não entende como funciona a análise gráfica, a gente precisa dos padrões gráficos para conseguir fazer projeções de pelo menos ter uma ideia de para onde o preço vai e quantos por cento ele deve cair, igual esse topo duplo nos permitiu, tá? Agora a gente não tem padrões novos, então fica perigoso. E um conselho que eu dou para os desesperados de plantão aí que querem abrir uma posição short porque o Bitcoin está caindo, tá? Cuidado, agora o Bitcoin está numa região de suporte, tá? Enquanto ele não perder essa região aqui de suporte, e por perder, eu digo, ele tem que romper essa região aqui, até ali os 56.500, enquanto ele não fizer isso, fica difícil de você montar aí uma posição vendida, tá? Porque você vai estar vendendo em cima de um suporte, né? E quem vendeu nas últimas vezes aqui em cima dessa região de suporte aqui, quem fez isso lá no dia 5 de março, tá? Vendeu ali nos 59, se deu mal porque o mercado foi nos 73 depois, tá? Foi acima dos 73. Quem fez isso aqui lá por volta do dia 20 de março, de novo, quando o Bitcoin voltou nessa região, se deu mal também, tá? Quem fez isso lá por volta do dia 17 de abril, se deu mal também, porque o Bitcoin subiu depois. Quem fez isso de vender no desespero lá por volta do dia 1º de maio, quando o Bitcoin caiu forte também, e foi lá nos 56.600, se deu mal, porque depois disso o Bitcoin ele subiu, tá? Então toma cuidado que a gente tá em uma região de suporte agora, tá, Tainan? Você está dizendo que é impossível o Bitcoin cair? Não, tá? Eu só estou dizendo que para a gente poder esperar uma queda muito maior do Bitcoin agora, a gente precisa que ele rompa para baixo os suportes, tá? E por romper, eu digo romper aqui essa região, né? Ele precisa romper os 56.500 ali aproximadamente. Se isso acontecer, aí ele forma um topo duplo com alvo lá nos 44 mil dólares, tá? Tainan, peraí, então você está dizendo que o Bitcoin vai a 44 mil dólares? Não, não estou dizendo isso ainda, tá? O que eu estou dizendo é que você tem que ter atenção e esperar o gráfico dar sinais. Porque se ele romper ali os 56
1.500, aí forma o topo duplo, e aí vai ser show, tá? Aí a gente tem um outro padrão, igual a gente teve esse topo duplo aqui que a gente teve nos últimos dias, que nos indicou que o mercado estava virando para uma queda, que poderia até os 61. Isso aconteceu quando o Bitcoin estava ali por volta dos 68, tá? 68, 67. Então, se acontecer a formação de um novo topo duplo, só que muito maior aqui, pode indicar que o Bitcoin vai até 44. E se acontecer isso, eu não temo tanto pelo Bitcoin, tá, gente? O pessoal acha, Bitcoin é até 44. Para mim não muda, não acaba com o Bitcoin, mas as altcoins podem sofrer muito, principalmente aquelas de market cap mais baixo, tá? Uma que está se destacando aí no sofrimento nos últimos dias é a Radix XRD, tá? Que está sofrendo bastante aí, tá caindo 8% hoje, não só ela, né? Várias outras altcoins aí de menor market cap estão sofrendo bastante nos últimos dias. E com o Bitcoin indo a $44 mil, se elas já estão sofrendo tanto com essa queda dos 70 para os 60, imagina uma queda dos 60 para os 44, né? As altcoins provavelmente iriam derreter, o que na minha visão daria boas oportunidades, tá? Eu já venho falando aqui. Se a gente vê moedas como a ADA, Cardano, Chainlink aí nas mínimas aí dos últimos 2 anos, nossa, pode ser uma oportunidade assim excelente para quem tiver paciência aí para se posicionar para o bull market, tá? Porque são moedas aí mais relevantes e mais que tem mais credibilidade, que a gente pode acreditar mais que elas vão voltar no topo histórico em comparação às altcoins pequenas, tá? E não adianta a gente olhar só o gráfico do Bitcoin, né, pessoal? A gente sabe que o Bitcoin muitas vezes acompanha outros mercados e hoje isso não está acontecendo tanto, tá? Sim, o mercado americano está caindo hoje, né? Hoje foi um dia de queda leve aí para o S&P 500, mas não foi uma queda absurda como... Absurda não, né? É uma queda tão forte como a que o Bitcoin está tendo hoje, tá? Isso acontece, pessoal, porque esse evento que está causando a queda do Bitcoin, ele não é um evento macroeconômico como aconteceu nos últimos dias aí, que foram eventos macroeconômicos que fizeram o Bitcoin sair ali daquela região dos 70 e iniciar esse movimento de queda, né? Foram eventos principalmente do mercado de criptomoedas. Para quem não sabe, a equipe que está cuidando do processo de falência da corretora Mt. Gox, que é uma corretora antiga do mercado de criptomoedas aí, anunciou que eles estão começando a pagar os clientes, vão começar a pagar os clientes que perderam bitcoins na corretora a partir de julho, tá? Aí quem não tá muito por dentro da história pode pensar, mas Tainan, isso é uma coisa boa, né? Esse dinheiro vai vir para o mercado de criptomoedas. Para quem não sabe, pessoal, a Mt. Gox foi uma das maiores corretoras de criptomoedas, se não a maior, ali por volta de 2012, tá? 2013, 2012. E em um dado momento ali, se eu não me engano, por volta de 2015, ela quebrou, tá? E quando ela quebrou, ela acabou provocando um prejuízo muito grande para os investidores. Naquela época não era como hoje, não é como o caso da FTX, que quebrou algum tempo atrás, que tinha muito dólar dentro da corretora. Naquela época, essas corretoras de Bitcoin, elas tinham era Bitcoin e criptomoedas, tá? No caso da Mt. Gox, ela tinha lá o Bitcoin e Bitcoin Cash, tá? E a expectativa é que eles venham a pagar aí, a partir de julho, cerca de 9 bilhões de dólares em bitcoins, tá? Não vão pagar em bitcoins, mas em dólares. Se eu não me engano, é 142 mil bitcoins e 143 mil bitcoin cash, tá? Então isso aí pode, segundo o temor dos investidores, é que isso pode provocar uma venda massiva de bitcoin no mercado, o que poderia fazer o preço cair, tá? E não é só o Bitcoin, a Bitcoin Cash também pode sofrer bastante, né? Então essa notícia acabou assustando os investidores hoje, porque o que muitos entenderam foi, nossa, esse pessoal deve estar desesperado, eles estão desde 2015 com dinheiro preso na corretora e esse pessoal vai querer vender esses bitcoins assim que eles receberem, né? Mas para vocês terem uma ideia, pessoal, 142 mil bitcoins, que se eu não me engano é isso que eles vão devolver, né? É o equivalente a 0,72% do total de bitcoins em circulação hoje em dia, tá? Não dá nem 1% e nem pode ser que nem todo mundo que perdeu esses bitcoins na Mt. Gox vai querer vender agora, tá? Então, eu acho que a coisa não é tão aterrorizante assim. A gente tem que lembrar que o mercado, ele tenta antecipar as coisas, né? Veio uma notícia boa igual dos ETFs, ele começou a subir muito antes dos ETFs serem aprovados. Veio uma notícia de que pode ter uma venda aí grande de bitcoins por parte desses investidores, o mercado cai porque ele fica com medo, tá? Mas quer dizer que necessariamente essa venda vai inundar o mercado de bitcoins? Não, tá? Como eu disse, é 0,72% do total de bitcoins que existe.
tá? E não quer dizer que todos os investidores que vão receber vão vender. Então, não acho que a coisa é tão catastrófica como algumas pessoas aí estão pregando, como o mercado interpreta, tá? Mas o mercado às vezes tem uma reação exagerada, né? O Bitcoin já vem num fluxo de notícias ruins aí desde a semana atrasada, quando o Fed falou que não vai cortar juros em setembro, né? Ali o humor do mercado já piorou. Aí agora vem essa notícia justamente nesse contexto, e para mim essa é a explicação para o Bitcoin estar se descolando aí dos mercados americanos e está caindo muito mais do que os outros mercados, tá? Então, isso aqui para mim não é o fim do mundo para o Bitcoin. Eu acho que pode ser muito negativo para as altcoins, principalmente se o Bitcoin perder o fundo ali dos 56, tá? Mas vamos falar aqui da análise macro, porque amanhã, por volta das 11 horas da manhã, a gente vai ter a divulgação do dado de confiança do consumidor nos Estados Unidos. Esse dado é importante e pode mexer com o mercado americano, tá? Mas, como eu disse, pessoal, mais importante dessa semana aqui continua sendo o que a gente vai ter na sexta-feira, tá? A divulgação do núcleo do índice de preços PCI, tá? Esse é o dado de inflação que o Fed olha e é para esse dado que o Fed tem uma meta, tá? Os mercados estão esperando que a inflação vai cair para 2,6. Lembrando que a meta do Fed para essa inflação é 2, tá? O Fed, na última reunião, ele falou que ele só volta a cortar os juros, só vai começar a cortar os juros, que é o que precisa para o Bitcoin subir, quando essa inflação estiver convergindo para 2, tá? Então agora ela está 2,8, tá meio longinho ainda, tá? Então a gente precisa que esse dado de sexta-feira venha aí melhor do que o esperado, ou pelo menos dentro do esperado. A inflação tem que cair para a gente ter a perspectiva de que o Fed vai cortar juros esse ano, tá? Porque se isso aqui não cair, vai ser difícil o Fed cortar juros esse ano. Então, é outro ponto de atenção, tá? Para agitar ainda mais essa semana que já está começando complicada aí para o Bitcoin e para as criptomoedas. Temos que ir aqui também para análise de sentimento, tá? E aqui na análise de sentimento eu tenho a expectativa, eu tenho a sensação que a coisa está ainda mais chata, né? Quando você olha aqui os indicadores de sentimento do TRDR, meus amigos, eu estou vendo aqui o long short ratio em 3,4. Vocês têm noção do que é isso? É como se tivesse 3,4 pessoas apostando que o mercado vai subir, no caso o Bitcoin vai subir, para cada pessoa que aposta que vai cair na Binance Futures. Tá muito desproporcional isso daqui. E como eu venho falando nos últimos dias, tá? Quando você tem mais pessoas apostando na alta, as baleias costumam jogar o mercado contra essas pessoas para tomar o dinheiro delas, tá? Pegar a liquidação ali delas dentro das corretoras. Até muitas corretoras operam contra os clientes, tá? Quem não se lembra do caso da FTX, isso foi revelado nos julgamentos no ano passado, tá? Então, infelizmente, esse tipo de coisa existe. As corretoras, a maioria delas estão em paraísos fiscais, essas que oferecem futures, tá? Então, a gente tem que saber que elas vão se aproveitar daquele pessoal ganancioso que vai alavancando tudo, tá? Então, muito cuidado. Eu esperaria esse indicador aqui dar uma melhoradinha para abrir uma posição long. Eu não abriria uma posição de compra no Bitcoin agora com o long short ratio nessa situação que está aqui, tá? Com quase 4 pessoas aí apostando que vai subir para cada pessoa que aposta na queda. Então, não tá bom isso aí. A única coisa que alivia um pouco esse problema é o Open Interest que caiu bastante, né? Mostrando que muita gente foi liquidada hoje 2 vezes, tá? Por volta ali das 6 horas da manhã, na hora que saiu a notícia da Mt. Gox, o mercado caiu e liquidou uma galera, e depois, na parte da tarde, aconteceu a mesma coisa ali por volta, a partir das 1 hora da tarde, tá? Então, é um sinal aí de perigo, tá? Mas geralmente quando ocorrem muitas liquidações, o mercado pode virar, tá? Mas essa semana tem esse complicador desse dado de inflação dos Estados Unidos ainda, que a gente não sabe como vai vir, tá? Então, a semana de incerteza, se o mercado americano começar a reagir, antecipando esse dado de inflação, né, querendo se proteger, investidores vendendo, aí a gente pode ver mais queda no mercado americano, que pode refletir em queda no mercado de criptomoedas também. Então, é uma situação um pouco complicada. E também não podemos deixar de olhar aqui os indicadores da High Block Capital. Indo aqui para o Liquidation Rich Map, que na minha visão, melhor indicador, a gente vê que, infelizmente, hoje o Bitcoin pegou a liquidez conforme estava mostrando ali, né? Por volta das 6 horas da manhã, o mercado saiu liquidando todo mundo, tá? E tá pegando agora pegou a liquidez ali na região dos 58 mil, tá? Ainda mostra que tem mais liquidez aqui abaixo. Só que o problema que eu tô vendo aqui, pessoal, é o seguinte, tá? Quando a gente olha aqui, ali na região dos 52 mil dólares, agora tá formando bastante liquidez, tá? Essa liquidez aqui é desse pessoal que eu mostrei agora há pouco, que tá apostando que o mercado vai subir, tá? Então, isso aqui não é um bom sinal, porque geralmente as baleias vão querer jogar
o mercado nesses pontos que tem liquidez. Esses pontos que tem liquidez é basicamente onde está a liquidação da maioria das pessoas que andaram abrindo posições nos últimos 7 dias, tá? Então, isso aqui para mim é um sinal de perigo, né? O mercado tá caindo, o pessoal tá abrindo long, esse pessoal tá ficando preso. Quanto mais o mercado cai, mais difícil fica a situação deles. Eles não podem simplesmente fechar a posição porque eles vão estar no prejuízo. E as baleias vão vendo aquela liquidez lá e vão jogando o mercado mais para baixo até pegar, né? Ah, Tainan, mas tem liquidez acima ali na região dos 67 e tal. Galera, esqueça essa liquidez na região dos 67. Ela começou a formar quando o Bitcoin estava ali nos 64, 65. Tá? Isso quer dizer que aquele pessoal que estava apostando na queda ali nos 64, 65 e viu o Bitcoin cair para 58 agora, 59, esse pessoal está no lucro, tá? Então não quer dizer que essas posições estão aqui mais. A galera pode ter fechado as posições. É o que eu venho alertando nos últimos dias, tá? A liquidez de cima, o pessoal que está com a liquidação em cima está ganhando, que está com a liquidação abaixo está só ficando cada vez numa situação mais difícil, tá? E também tenho que atualizar a situação aqui das principais altcoins, né? Infelizmente, pessoal, Ethereum, como eu comentei com vocês ontem, tá? Tava formando um triângulo descendente para baixo e adivinha o que aconteceu hoje com essa queda? Ela rompeu o triângulo descendente. E isso significa que a Ethereum agora deve cair mais. E, para ser mais específico, fazendo a projeção do alvo desse triângulo, até a região de pelo menos $3.100 a Ethereum deve cair aí nos próximos dias ou horas, infelizmente, tá? E isso aí eu tô falando só do alvo desse triângulo. A gente tem que lembrar que tem a região de suporte, que é mais forte para segurar, que tá ali na região dos $3.000, tá? Então, para mim, Ethereum tá dando sinais aí de queda, infelizmente, tá? Ethereum tá dando sinais de que pode cair mais. Matic tá até conseguindo se manter, tá? Ela já bateu o alvo ali daquele retângulo que ela tinha rompido nos últimos dias. Eu tinha avisado bastante sobre esse retângulo. Tentei, inclusive, operar essa operação short, mas por 1 centavo o mercado não subiu e pegou a minha entrada, né? E, galera, Matic pra mim, por enquanto, tá meio água com café com leite, tá? Vamos dizer assim, um gráfico que não tem sinais muito novos aqui. Uma que tava dando sinal novo ali, né? A BNB, a Binance Coin, até alertei sobre ela que dava para shortar. Ela tá nos últimos dias. A Binance Coin também rompeu para baixo aí um triângulo descendente. O alvo dele tá lá na região dos $530, tá? Então, para mim, a Binance Coin tende a cair aí nos próximos dias. E, infelizmente, eu não consigo ver outra coisa, tá? Ela já rompeu esse triângulo descendente para baixo, agora tá nos 560, então para mim, Binance Coin tende a cair um pouco mais. Lembrando que essa região ali dos $530 é um suporte importante para Binance Coin, então assim, tudo tá indicando que existe uma chance altíssima da Binance Coin cair ali pros $530 aí nos próximos dias ou horas, tá? Tainan, dias ou horas? Como assim? Difícil saber exatamente quando, viu, pessoal? Infelizmente, a análise gráfica ela não dá essa pista de exatamente quando uma coisa vai acontecer, né? Mas a gente consegue saber que está mais próximo ou mais longe, tá? A da Cardano, a mesma coisa, rompeu um triângulo descendente, o alvo está nos 34 centavos de dólar, tá? Só que o problema é que a Cardano também rompeu um topo duplo para baixo com o alvo lá nos 28 e o suporte mais forte para ela tá lá nos 23, 24 centavos de dólar, tá? Então, para mim, a Cardano é uma moeda que pode cair bastante nos próximos dias ou horas. Infelizmente, não há sinais de alta na Cardano por enquanto, tá? Para os próximos dias. Então, perspectiva aí para Cardano, na minha visão, é de desvalorização. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de olhar é a Solana, pessoal. Solana também formou um triângulo descendente ali nos últimos dias, né? Iniciou o rompimento para baixo, mas parece que está fazendo aí o famoso reteste, o famoso pullback, tá? Eu acho que a Solana é uma moeda um pouco mais arriscada para shortar, por quê? A qualquer momento pode sair alguma notícia positiva de ETF aí, de Solana, algum rumor, e isso pode fazer ela subir de uma hora para outra, tá? Então eu não shortaria Solana, por mais que o gráfico dela esteja dando sinais de queda, tá? Ela iniciou o rompimento aqui desse triângulo descendente, né? Se a gente fizer uma projeção dele para baixo aqui, o alvo tá ali na região dos $107, tá? Então, Solana aqui graficamente teria essa possibilidade, mas aí tem uma armadilha aqui no meio do caminho, tá? Região dos $120 é um suporte forte. Então, se você abrir uma posição short agora, apostando que ela vai cair muito e vai buscar o 100, 107, você pode acabar se dando mal. Ela pode acabar se segurando ali no 120 e voltar, tá? Então, se você for fazer um short na Solana, que eu não faria, bota um alvo 1 ali antes dos $120, desce o stop à medida em que o mercado for andando, para você não correr esse risco, tá? Assim você protege o seu lucro de situações aí imprevisíveis, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de analisar, pessoal. Ripple, XRP, tá? Rompeu, não rompeu, né? Mas tá engraçado, né, pessoal? A XRP tá até conseguindo se segurar, né? Mas se a XRP romper para baixo, a região ali
dos 45 centavos de dólar, vamos colocar assim, tá? O alvo dela fica ali na região dos 33 centavos de dólar, porque aí ela vai estar rompendo para baixo um triângulo descendente, que é um padrão que normalmente indica continuação de tendência de baixa, tá? Outra criptomoeda aí relevante do mercado que a gente não pode deixar de comentar é a AVAX, pessoal. A AVAX é o que eu falei com vocês nos últimos dias, tá? Rompeu para baixo aí um ombro, cabeça, ombro, que é um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. E o alvo para a AVAX está lá na região dos 8 dólares, tá? Tainan, 8 dólares, sim, infelizmente é o alvo que ela tem, tá? Não tem como mentir para vocês aqui. O alvo desse padrão tá ali, desculpe, tá, pessoal? O alvo tá nos 13, mas o suporte mais forte tá nos 8. Então, pelo menos até os 13, 14 dólares aí, a AVAX deve ir aí nos próximos dias ou semanas, tá? Se o Bitcoin não virar para uma alta, se os dados de inflação não animarem o mercado muito na sexta-feira, a coisa deve ficar um pouco difícil aí para a AVAX, tá? Tem que falar de outra criptomoeda importante também no mercado, que o pessoal sempre está interessado nela, que é a Chainlink, tá? Chainlink, pessoal, chegou naquele suporte que eu comentei com vocês, tá? A Chainlink, ela não tinha muitos padrões gráficos aí bem definidos nos últimos dias, né? E ela tinha um suporte ali na região dos 12, 13 dólares, tá? A Chainlink caiu e bateu ali nos 13 dólares e, por enquanto, não tem nenhum padrão gráfico novo aí para a Chainlink. Pelo menos eu não consigo ver, tá indo aqui para o gráfico de uma hora também, difícil de ver. Aliás, no gráfico de uma hora, dá para ver ela formando aí um possível triângulo descendente, tá? Só que isso só vai se confirmar se ela romper para baixo a região ali dos 12 dólares, tá? 12 dólares e 50 centavos para ser mais exato aí, tá? E por enquanto não rompeu, ela tá no suporte, fiquem de olho, porque eu acho que se o Bitcoin cair mais aí nas próximas horas, a Chainlink pode acabar rompendo para baixo isso daqui, e se ela romper essa região dos 12 dólares e 50 centavos aí, que tá segurando ela por enquanto, aí a gente vai ter alvo para a Chainlink lá na região dos 11 dólares, tá? E pessoal, vou fazer um comentário aqui que eu sempre faço, tá? Se a Chainlink cair bastante aí nos próximos dias, né? Se ela voltar no preço que ela estava aí no último bear market, por exemplo, aí, um ano, deixa eu ver aqui, qual que é o preço que ela estava no último bear market, né? Ela estava na casa dos 7, 6 dólares ali, tá? Se acontecer isso com a Chainlink, meus amigos, é uma oportunidade para o bull market, tá? Porque como eu sempre digo, altcoin igual ADA, Cardano, Chainlink, são moedas que tem muito, ADA, Cardano, Chainlink, Solana, AVAX, tá? São moedas que têm muito mais chance de voltarem para o seu topo histórico do que moedas como, sei lá, SDAO, tá? Do que moedas como, não sei, deixa eu ver uma moeda aqui que é nova, a Pendle, por exemplo, que é uma moeda nova, tá? A chance dessas moedas voltarem é muito maior, tá? Então, vira uma verdadeira promoção se essas moedas aí caírem bastante, tá? Eu vejo isso com bons olhos, pode ser uma oportunidade excelente aí de montar uma carteira, tá? De criptomoedas, com moedas boas, não com moedas ruins, igual a maioria das pessoas estava tendo que fazer nos últimos tempos, porque a gente tinha a maioria das moedas caras, tudo já tinha subido muito, tá? E se a gente fizer uma projeção aqui desse ombro, cabeça, ombro, que é outra coisa, pessoal, o gráfico da Chainlink, ele não tá legal aí para curto prazo, tá? Se a gente fizer uma projeção aqui, a gente vê um ombro, cabeça, ombro. E se romper para baixo essa região ali dos 12 dólares, meus amigos, o alvo é nos 6,80, tá? Então o Chainlink pode entrar em uma verdadeira promoção aí. Então fiquem de olho porque a Chainlink pode ficar interessante, tá? No mais, pessoal, infelizmente a perspectiva do mercado ainda tá de queda, tá? O Bitcoin tá no suporte, cuidado, não abra a posição short agora, mas fique atento ali nos 56.500, porque se perder, ele deve ir muito mais baixo, tá? No mais, pessoal, vou mantendo vocês atualizados. Desejo a todos aí uma excelente segunda-feira, um bom descanso e bons negócios. Não deixem de seguir o nosso canal no Telegram para ficar por dentro das novidades. Até mais, tchau!